Tô preparando essa casa pra vós, mercê. Tô preparando essa casa pra vós, mercê. E nessa casa quero riso solto com muita criança pelo corredor. E nessa casa quero pôr carinho, quero pôr cheirinho, quero pôr amor. Tô preparando essa casa pra vós, mercê. Então, esse webinar, para quem não conhece, serão todos muito bem-vindos. E eu vou passar aqui a palavra para a Valéria, para a gente começar. Eu vou apresentar, então, os nossos convidados. Vou fazer uma leitura breve das mini biografias deles. Fábio Scarano trabalha para a Conservação Internacional desde 2009. Foi diretor executivo do Programa do Brasil e, em 2011, tornou-se vice-presidente sênior da Divisão das Américas. Em 2013, lançou o Centro de Sustentabilidade das Américas, uma unidade que atua no campo da ciência da sustentabilidade e promove parcerias em desenvolvimento sustentável. Fábio é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília e obteve seu PhD em Ecologia na Universidade de St. Andrews, na Escócia. É professor associado de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Sociedade Linneana de Londres. Foi um dos organizadores do livro Biomas Brasileiros, Retratos de um País Plural, um dos agraciados na área das ciências naturais com o Prêmio Jabuti em 2013. Seja muito bem-vindo, Fábio. Oremê Ikipeng, indígena do povo Ikipeng do Xingu, Mato Grosso, ativista ambiental e técnico em agroecologia, trabalha na rede de sementes do Xingu, atualmente na graduação em Engenharia Florestal na UFSCar.
Seja muito bem-vindo, Eremê. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Bom, e eu e Valéria fomos pensando nesse encontro, né, do Fábio e do Aimee, depois de assistir várias palestras deles, ler textos e tudo mais, e um assunto que nos mobiliza bastante são as plantas viajantes, né? Como elas viajam e viajaram através dos tempos, né? Como é que essas diferentes espécies se locomoveram? Então, essa é a primeira pergunta que a gente traz aqui para iniciar essa conversa entre esses dois convidados. E agora a gente deixa a palavra com vocês. Quem dos dois quiser começar, pode ficar à vontade. Professor, pode começar. Ah, fica à vontade, Oremê, vai lá. Depois eu emendo daqui. Tá bom. Bom, é um prazer, né, estar com todos vocês e também com o professor, que também é engenheiro florestal e daqui a alguns anos serei engenheiro também. Mas eu nunca, eu até tinha comentado antes, né, eu sou jovem dos anos 90. Cresci com o meu tio-avô e minha avó. E o meu tio-avô foi o que me ensinou sobre as plantas. Ele, ele fez muitos experimentos, né, com domesticação, que também é pajé, então ele dizia que as plantas falavam, né, e que ele não plantava as coisas só por plantar, que os espíritos donos daquele recurso pedia para ele fazer os plantios, então ele conhece muitas ervas medicinais e ele também começou a praticar a agroecologia. Então a minha inspiração, né, nessa no sentido da silvicultura, nessas coisas assim, de forma mais tradicional, foi inspirado por ele. Né? Ele tem várias áreas de recuperação, né, que ele fez, então ele foi ele foi o meu primeiro professor, né, de engenharia florestal. Então, eu trago muito conhecimento, assim, cultural mesmo, porque a gente não, como diz o próprio Ailton Krenak, ele fala que a gente não vive na floresta, a gente vive a floresta. E eu também, né, posso citar eu poderia até aqui citando vários cientistas não indígenas, mas acho que isso todo mundo já faz. Então, vou citar os cientistas não indígenas, né, o Davi em Copenhague, ele diz que não existe palavra paisagem, porque nós somos a paisagem, nós fazemos a parte da paisagem. Então, a gente só se considerava paisagem porque a gente olha ela a parte de nós. Então, a gente é como a gente também faz parte da paisagem. Então, ele fala que nós somos a paisagem. Então, essa importância, né, que a gente atualmente a gente vive, a gente fala muito sobre, a gente vive nas diversidades climáticas que está tendo e recentemente teve um ritual lá no Xingu do povo Caiabi e o tema do ritual era a diversidade climática. E depois do final do ritual, eles concluíram, né, os pajés falaram o que os espíritos deuses falaram para eles. E eles disseram que todo mundo, até cientistas não indígenas, fala, né? A gente se desconectou,
muito da floresta, do nosso meio ambiente, né? Então, eles acreditam, né? Os pais acreditam que esse desconexão ele causou desequilíbrio, né? Entre nós e o meio ambiente. A gente está desequilibrado. E ele orientou que a gente voltar a fazer essa conexão com o nosso meio, né? A nossa casa, que é o meio ambiente. Então, foi isso que eles trouxeram, né, os mais jovens, e aqui nessa oportunidade de dizer para nós também que a gente voltar, né, a fazer essa reconexão, né, que a gente cuidar, né, de nós mesmos e também do meio ambiente e cuidar de nós mesmos. Então, eu vou falar primeiro de forma mais geral e depois a gente vai entrando nas coisas mais específicas conforme chegar as perguntas, né? Recentemente também teve um estudo da USP dizendo que o cupuaçu foi, né, foi feita uma seleção, foi feito um melhoramento, né, até chegar no cupuaçu que a gente conhece. O cupuaçu, para quem não conhece, é uma fruta que tem na Amazonas. Eu gosto muito do suco dela, que tem um pouco que tem aqui em São Paulo. E foi comprovado que ele foi feito um melhoramento por preparações tradicionais, assim como mandioca, assim como pequi, assim como vários frutíferas, né, as frutíferas que a gente tem, que os povos cultivaram, né, fizeram um melhoramento. Então, existe uma relação uma conexão muito maior, né, de indígena com o seu meio. E aí a gente tem várias sementes, né? A gente está falando aqui de plantas, o tema é plantas viajantes, né? E tem a produção de alimentos, né? As nossas roças, eles não são só alimentos, né? Os alimentos, a agricultura não é só para alimentos, eles são usados, né? Para rituais de vários povos usam ele como com momentos ritualísticos, né? Porque é assim que aprendemos, né? Assim que nossos ancestrais pediram para a gente fazer. Então, a gente faz isso. Então, eu começo com essa fala mais ampla, assim, e a gente vai conversando ao longo da nossa. Ótimo, Oremê. Grande prazer te conhecer, um prazer estar aqui com vocês do Binar, com os espectadores e espectadoras. Parabéns, Oremê, por estar aí em São Carlos, estudando engenharia florestal, uma satisfação. Eu tenho certeza que é esse tipo de troca que a gente precisa, né? Tenho certeza que você vai aprender muita coisa aí com a ciência moderna, mas vai ensinar também muita coisa das ciências ancestrais que a ciência moderna precisa ouvir e aprender também. E eu acho que pessoas como você estão muito bem posicionadas e preparadas para criar esse diálogo, que eu acho que é o diálogo do século XXI. E eu fico muito feliz também por poder falar aí das plantas que tanto me interessam ao longo da minha vida inteira. É, eu, a- a- esse movimento, esse tema do movimento das viagens das plantas é outro tema que eu acho fascinante. Eu queria também, de forma introdutória, abordar de duas formas. As plantas viajam, ah, assim, pelo menos em dois tempos. Tem uma viagem no tempo geológico, que se dá ao longo de muitos e muitos anos, e tem uma viagem no tempo ecológico, que é uma viagem mais próxima ao nosso tempo de existência. No tempo geológico, o exemplo que eu queria trazer para vocês é da vegetação amazônica. A Amazônia, ela tem
o estudo recente até do professor Alexandre Antonelli, ele é hoje o diretor do Jardim Botânico de Kew, um brasileiro, por sinal, o Jardim Botânico de Kew em Londres é um dos principais jardins botânicos do mundo. E o estudo do Alexandre, ele mostra que a Amazônia é um centro de diversidade para as Américas. A flora que ali existe, ela se diversificou ao longo dos anos e ela se espalhou pelo continente. Então, a Amazônia, além de ser o que é no presente, né, e que é essa diversidade incrível de flora, ah, um bocado ah, manipulada e manejada, como o Oremê mencionou, né, tem uma história de cultivo e de coexistência de povos originários da região com as plantas, que em parte leva a essa gigantesca diversidade que tem ali, mas além disso, essa diversidade ela se espalha pelo continente. Então, em grande medida, a gigantesca diversidade biológica que existe nas Américas, ah, fruto do processo de diversificação que se deu na região amazônica. E essa é uma viagem no tempo, né, que eu acho assim das mais interessantes dessa diversidade. E essa viagem no tempo, ela se deu de diferentes formas no continente. Assim, para vocês terem uma ideia de como isso ocorre, é que nesse tempo geológico a gente tem mudanças climáticas naturais, né? Diferente do que a gente vem passando hoje em dia com as mudanças climáticas causadas pelo ser humano. Mas vou dar um exemplo para vocês que me fascina, uma vegetação que eu trabalhei há muito tempo, ao longo dos anos, é no Planalto do Itatiaia, ali na fronteira entre Rio, São Paulo e Minas. E é que não é nem tão alto assim se comparar com outros lugares do mundo, mas ali o Pico das Agulhas Negras, por exemplo, está ali em torno de 2.600 metros de altitude, mais ou menos. Não chega a ser tão alto. Mas o que é interessante é que essa região das Agulhas Negras e das Prateleiras, a flora que se encontra ali é uma flora que você vai encontrar de novo nos Andes, praticamente. E isso não é que elas teriam andado isso tudo, né? Mas o que houve foi um tempo mais frio, no qual essa flora se espalhava, inclusive pelo Brasil Central, que também é alto, 1.000 e poucos metros, como é Brasília, por exemplo, e depois, com um aquecimento de boa parte do continente, o que ocorreu foi que a vegetação no centro do Brasil mudou em direção ao que hoje a gente tem como cerrado, e ficam esses refúgios. Assim, Itatiaia é um refúgio de um passado frio. E esses refúgios eles estão espalhados. Assim, a Amazônia, por exemplo, tem vários. Tem uma outra planta que eu adoro, chamada Humíria balsamífera. Você encontra Humíria nas Campinaranas, especialmente da Amazônia Central, ali em torno de Santarém. E a Campinarana é uma vegetação arenosa em meio à floresta amazônica. E essa vegetação arenosa ela tem a cara das restingas, que eu também tantos anos trabalhei no Rio de Janeiro, que é uma vegetação organizada em ilhas, são grupinhos de plantas cercadas de areia branca, branca, branca por todos os lados. No caso da Restinga Fluminense, é uma areia ali de origem marinha, enquanto na Campinarana, de origem fluvial. Mas tem uma planta chamada Humíria balsamífera que você só encontra em 2 lugares do mundo. No litoral fluminense, especialmente em Macaé, Rio das Ostras, Campos, e depois você vai encontrar lá no meio da floresta amazônica, nas Campinas. É incrível, né? Porque já teve mais delas, elas já devem ter viajado por aí, mas com as mudanças de clima, elas vão desaparecendo e ficam isoladas nesses chamados refúgios. Isso num tempo geológico. E num tempo ecológico, o movimento das plantas se dá. A gente pode pensar numa ótica genética, através do pólen, quando o pólen é levado de um indivíduo para o outro, então esse gene cruza e daí surge as sementes e novas plantas, então há um movimento genético, vamos dizer assim, das plantas. E há também a própria semente é dispersa, né? Às vezes vai ser dispersa pela água, pelos rios, como é no caso de muitas plantas da região amazônica. Eu trabalhei, por exemplo, com dispersão por peixes. Então, na Amazônia, nas florestas inundáveis ali de várzea e igapó, é um milagre da natureza, essas coisas lindas. Assim, os peixes, a inundação nesses rios chega
às vezes a 10 metros de altura, então a água chega bem perto da copa das árvores, e tem peixe que pula para comer fruto e flor. Esse é um negócio fascinante, que eu recomendo muito que se visite, veja. Enfim, aves e macacos, em diferentes partes a gente tem diferentes dispersores, e no mundo tropical, aqui no Brasil principalmente, a dispersão de sementes se dá muito por animais. E animais levam as plantas para lugares distantes, né? E as espalham por aí. Agora, um desses animais que também leva a planta é o ser humano. E às vezes a gente leva voluntariamente e outras vezes leva sem querer. Sei lá, às vezes uma semente pequena que gruda na nossa bota, ou que a pessoa, enfim, foi, vai num navio. E esse transportar, às vezes, faz com que se instalem num determinado local uma espécie que veio de outro lugar, uma espécie estrangeira, que a gente chama de exótica. E, por vezes, algumas dessas exóticas elas chegam numa determinada localidade e se dão bem. E, ao se dar bem, muitas vezes elas excluem outras espécies locais. Então, tem um exemplo, outra planta que eu adoro lá das restingas fluminenses, a gente chama de aroeira da praia. A aroeira da praia, ela dá uma frutinha vermelha, que alguns chamam de pimenta rosa, mas na verdade ela não é uma pimenta, que se usa muito em salada, é um paladar muito especial. E a gente encontra ela ali na região de Búzios, Arraial do Cabo, uma aqui, outra ali e tal. Em algum momento, alguém levou essa planta para os Everglades, na Flórida, que é uma vegetação muito diferente, é um brejo, basicamente, uma vegetação que fica inundada boa parte do tempo, e a nossa aroeira da praia, no litoral fluminense, vive em locais secos, ali em cima da areia branca, na Restinga e tal. Por algum motivo, essa planta gostou dos Everglades e se espalhou, excluindo outros. Virou uma planta invasora, uma praga, basicamente. Ou seja, ela lá é um problema, né? E aqui não. Então, esse deslocamento involuntário de plantas de um lugar para outro, assim, carregadas pelo ser humano, às vezes de propósito, às vezes sem querer, por vezes gera problemas de impacto. E, aliás, uma das 5 grandes causas de perda de espécie no mundo são espécies invasoras. Nem toda espécie estrangeira é invasora, mas muitas o são, e as que são causam esse problema de perda de espécie, que é um desses graves problemas que tem gerado extinção de espécies por aí. Então, assim, de um modo geral, isso da viagem das plantas, eu queria iniciar falando dessas duas perspectivas aí. Tem uma viagem mais longa no tempo, geológica, e uma viagem num tempo mais curto, no nosso tempo, que eu chamaria de tempo ecológico. Eu acho que para emendar essa. Eu, Ah, você vai falar, Oremi? Pode falar, Oremi. bom, eu, aqui na UFSCar, na verdade, eu estou em Sorocaba, o UFSCar campus de Sorocaba. Então, a gente tem, como eu tinha falado, eu sou um dos sócios fundadores da rede de sementes de Xingu, e a rede de sementes de Xingu tem parceria com o LASEM, que é o Laboratório de Sementes de Mudas Florestais, no qual eu também faço parte. E lá a gente tem, né, na matéria da florestal, produção e viveiros florestais, produção de mudas e viveiros nativos, sem ser eucalipto, sem ser pinos, que é o objeto do engenheiro florestal. E a gente tem tudo esses análises de quanto tempo que semente pode ficar armazenada, qual é a porcentagem de germinação, e depois também fazer, né, usar ele no reflorestamento, mas tomando esses cuidados de, de espécies, até mesmo brasileiras, serem invasoras, né? Porque a gente tem um exemplo
no Xingu do feijão, feijão mucuna. Foi levado de forma, foi levado pelos agropecuaristas, assim, e chegou de forma acidental na aldeia, encontrou umas condições muito bons, a terra preta, e começou a competir com as plantas nativas, os arbustos nativos da aldeia, né? E ele também, aí a desvantagem dele é que nas épocas secas, eles viram, eles proporcionam os incêndios, né? Porque ele causa incêndios e cada vez mais, quando tem incêndio, ele vai brotando mais. Então, no Lazen, a gente tem esses bancos de dados dizendo quais são, quais são os potenciais invasores, mesmo sendo elas nativas do Brasil, mas você pegando aqui, levando no outro lugar e encontrando as condições bons, né? E eles acabam competindo com os nativos daquela região. Então, tem essas questões e na rede de Semer-Xingu, a gente trabalha com reflorestamento de cabeceiras e nascentes de rios de biomas diferentes. Então, quando vai se reflorestar uma área, a gente tem que saber que área que a gente vai reflorestando. Vamos reflorestar um cerrado, a gente vai trabalhar com espécies do cerrado. Vamos reflorestar uma mata amazônica, a gente vai reflorestar com sementes da mata amazônica. Então, tem tudo essa sabedoria, né? E quem colhe sementes, fornecedores dessas sementes, são as mulheres, né? 60% de coletores de sementes da rede de sementes Xingu são mulheres e indígenas. E o conhecimento de semente ela já é muito, de muito tempo, né? Por exemplo, eu vou falar de Pequi, que eu, por exemplo, quando eu nasci, a minha avó plantou 25 pés de Pequi. E aí ela faleceu, e esses 25 pés de Pequi são meus. E cada avô vai plantar um pequizal, ou um mangabazal, né? Mangaba, uma fruta cerrada, do neto. Então, aí eu até fiz os cálculos, até não sou muito bom na matemática, mas eu fiz os cálculos assim, se cada avô plantasse uma árvore, a gente reflorestaria, né, o Brasil, o mundo, né, na verdade, né? A gente reflorestaria o mundo. Então, eu pensei, nossa, os meus ancestrais já faziam isso. Tipo, eu vou plantar um pé de pequi, quando meu neto crescer, ele vai ter um pequizal. E ele vai plantar para o neto dele, então, é sempre olhando para o futuro, né? E as mulheres trabalham com reflorestamento, cujo principal missão é reflorestar cabeceiras e nascentes de rios, porque o Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil, desmatam até onde der. E com isso, os rios, né, começam a ter qualidade ruim. E isso preocupa as mães, avós, que colhem sementes para reflorestar um mato para os seus netos terem, né, isso, isso para frente. Então, esse pensamento, né, que eu queria também contribuir, né, para nós, né, para todos nós, porque eu também, né, faço parte da sociedade. Então, imagine se a gente fizesse nos hospitais, né, de maternidade, para cada criança nascesse, a gente desse uma muda para a mãe, né? Imagina quantas árvores a gente teria. Então, são os meus
pensamentos assim, que eu queria contribuir com você. Quantas imagens bonitas que vocês dois trouxeram, né? Da coexistência de diferentes espécies em diferentes espaços, às vezes como invasoras, às vezes não. E essas ideias que o Uremê trouxe, né? Da gente cultivar o mundo para os nossos netos, para os nossos filhos, né? É uma ideia muito bonita. Às vezes a gente é muito imediatista e não pensa nisso, né? Que às vezes a gente planta uma árvore que outras gerações que vão desfrutar depois, né? A gente não planta para a gente. Muito bacana. Uma outra pergunta que a gente pensou e que está relacionada um pouco com algumas coisas que já apareceram nessa conversa era quais são as diferenças entre as plantas nativas no Brasil e as que chegaram depois de percorrer longas distâncias. Eu acho que tanto o Eremei quanto o Fábio já falou um pouquinho disso, né? A gente queria ouvir um pouquinho mais. Bom, eu estava pensando, bom, eu comecei falando dessas duas viagens, né, da planta, uma numa escala geológica, a outra na escala ecológica, essa eventualidade, né, de ter invasões, de ter esses encontros entre espécies nativas e exóticas que a gente tende, a ciência ecológica tende a achar que é mau negócio, que cada uma tem que estar no seu lugar, mas eu acho que a vida é próprio da vida viajar e surgem novidades disso, não são todas ruins, então tem um exemplo no Rio, vou dar um exemplo para vocês do Rio de Janeiro quanto a isso das viagens. E alguns amigos vão ficar na bronca comigo, porque eu sempre defendo essa tese. Eu adoro jaqueira. Eu cresci na Floresta da Tijuca e era uma rotina da minha família, especialmente meu avô e meu pai, a gente subia a floresta para pegar jaca. E a jaca é uma espécie da Índia. E alguns anos atrás, agora felizmente um pouco menos, há um discurso que a jaca é invasora e graças à jaca elas crescem muito, criam muita sombra, e debaixo da jaca não cresce nada. E aí é onde eu acho que às vezes falta um pouco de perspectiva histórica. Onde a jaca está situada, ali no Rio, na Floresta da Tijuca, e a gente naturalmente que tem jaca pelo Brasil todo, em diferentes sistemas, talvez socorra de outra forma. Na Floresta da Tijuca, hoje o que é o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, só 30% daquela área, que é uma área grande, é uma das maiores florestas urbanas do mundo, só 30% dessa floresta é de fato Mata Atlântica original. Os outros 70% é uma Mata Atlântica que se regenerou espontaneamente ali. Eram áreas especialmente de plantio de café. A coroa portuguesa, mais de 150 anos atrás, julgou que, por conta desses plantios de café, a cidade teria problemas com a água. Muito da água vinha do maciço da Tijuca. Hoje em dia já vem do Rio Guandu, já é uma outra história. Mas antigamente tinha muita água ali naquela região. E daí a decisão da coroa foi de tirar os cafezais, enfim, teve desapropriação, compra de terra, essa coisa toda. E, e essas áreas foram, se plantou frutífera. Pessoas escravizadas foram poucas, inclusive, para plantar aquela área toda, e plantaram manga, jaca, goiaba, e um conjunto de outras espécies frutíferas. Se a jaca fosse tão danosa como alguns dizem ser, a gente não ia, porque hoje você vai na floresta da Tijuca, você não imagina que aquilo um dia tenha sido um cafezal. É um exemplo de livro-texto de sucesso de restauração florestal na história do planeta, que só veio a se dar, creio eu, porque essas frutas, naturalmente, que atraem pássaros, que são dispersores de plantas que estavam vivendo em outro lugar.
E esses pássaros, que eles traziam? Traziam as sementes da própria Mata Atlântica, que estava ali por perto. E iam lá nas frutas comer jaca, comer manga e tal. Não só pássaros, mas macacos, outras espécies, e isso fez com que esse sistema se recuperasse sob essas espécies. Assim como eu já vi Mata Atlântica e Cerrado, por incrível que pareça, se recuperar debaixo de eucaliptal. Então, muitas vezes, aí eu falo, pô, eucalipto seca e mata as plantas. Nem sempre é o eucalipto, às vezes é a prática do ser humano. Você, ao plantar o eucalipto, todo mundo fala poda, poda, corta o que está embaixo para deixar o eucalipto não ter competidor. E aí você olha de fora, só vê o eucalipto sem mais nada embaixo, fala, olha só, debaixo do eucalipto não cresce nada. E é meio que uma ilusão de ótica, porque crescer, se você deixar, cresce. São poucas espécies de eucalipto que têm um efeito alelopático, que significa é uma química que folhas de determinadas plantas têm que não deixam outras plantas crescerem debaixo. E esses eucaliptos que têm esse efeito não são plantados comercialmente no Brasil. Então, o próprio eucalipto pode ser usado para recuperar florestas. Então, a forma como se lida com não é o simples fato de uma espécie ser exótica que ela vai fazer mal para a natureza local. É possível não só essa coexistência, como também o uso de exóticas para recuperar vegetações. Agora, naturalmente que isso depende de se conhecer essas espécies e de monitorar, inclusive para ver se há potencial invasor ou não. E isso, ah, enfim, são ferramentas hoje já disponíveis. Então, eu, assim, a princípio, eu não tenho esse preconceito, se eu puder usar essa palavra, com espécies estrangeiras. Eu acho que a gente precisa conhecê-las, né, para ver esse potencial e evitar danos, mas eu, a princípio, acho que qualquer uso cuidadoso pode trazer bons resultados, sim, para a vegetação ah, nativa local. Agora, uma outra viagem que eu queria falar, voltando para a nossa primeira questão, além da viagem geológica e da viagem ecológica, tem uma viagem individual da planta. É sobre essa que eu queria falar um pouco, porque a planta, diferentemente ah, das espécies animais, a planta não anda. E o fato da planta, do indivíduo vegetal, estar fixo ali naquele lugar, naquela geração, a árvore, a erva, o que for, dá a esse ser presença. Coisa que, diga-se de passagem, nós humanos hoje em dia temos muito pouco. Nós humanos modernos, né? Vamos chamar assim, se puder usar esse termo, a gente tem muito pouco, graças aí às nossas máquinas e à nossa preocupação com o futuro. Você está aqui, mas não está aqui. Com as plantas não tem isso, elas são presentes. E o fato de elas serem presentes permite que as plantas ah, antecipem futuros. Na verdade, tudo que é vivo antecipa. Antecipação é uma forma de inteligência, é uma inteligência adaptativa. Antecipar não é exatamente prever. No caso humano, a previsão, a projeção e a prospectiva são ferramentas racionais de lidar com o futuro. Mas tudo que é vivo tem uma antecipação, vamos chamar de instintiva ou intuitiva, como que um pressentimento. A planta, por ser muito atenta ao presente, ela percebe sinais de mudanças nutricionais, de umidade, de potencial interação com outros organismos que a predam, ou que interagem positivamente com ela, como fungos, por exemplo, nas raízes. As plantas, elas têm uma capacidade de antecipar isso e ajustar a sua forma, fisiologia, balanço hormonal, em função do que vai ocorrer. E aí, isso é uma viagem do indivíduo, é ele se deslocar do presente para o futuro. E usar o futuro para se ajustar ao presente. E essa capacidade antecipatória
que animais têm, nós temos, tudo que é vivo antecipa. Antecipação é uma forma de inteligência. Então, a gente pode dizer que tudo que é vivo é inteligente. E eu acho que isso é uma coisa, assim, a palavra inteligência do latim significa discernir, escolher entre, interligar. E tudo que é vivo tem essa capacidade. E eu acho, assim, curioso que o ser humano não acha estranho quando se fala em inteligência de máquinas, inteligência artificial e tal. Mas se a gente falar que bactéria, fungo, plantas são inteligentes, as pessoas, em geral, acham estranho. Mas o fato é que a vida é inteligente, né? E essa inteligência da vida tem muito a ver com presença e com o uso do futuro para você agir de melhor forma no presente. O ser humano moderno, ao invés disso, a gente tem hoje todas as ferramentas sofisticadíssimas de previsão e de prospectiva. Eu trabalhei muitos anos aí com mudança climática e vivi isso na pele. Tem ferramentas matemáticas assim, que estão cada vez mais sofisticadas, a nossa margem de erro é cada vez menor. Mas é muito estranho que aliás, o que me levou a parar um pouco de trabalhar nesse ramo, que eu acho importante, mas acho que tem muita gente boa fazendo, não precisava mais dedicar meu tempo a isso. Mas me parece assim, estranho, curioso e triste que a gente esteja há 40 anos falando de mudança climática, as previsões são cada vez melhores, mas todo ano a gente quebra recorde de emissão de gases de estufa. A própria Covid foi prevista com 8 anos de antecedência, inclusive com um mapa de locais onde deveria se dar uma epidemia ou grande pandemia de algum vírus da família corona, associado a desmatamento e perda de espécies, possivelmente associado com morcegos, isso tudo um artigo científico de 2012. A Organização Mundial de Saúde, 5 anos depois, reconheceu e falou: olha, esse risco realmente tem. E o que a gente fez? Nada. Até as pessoas começarem a morrer, a doença se espalhar. Então, a gente prevê, a gente prospecta, mas a gente não toma ação. O que me leva a crer que essa incapacidade de agir, ela tem muito a ver com essa desconexão nossa que passou a se dar em relação aos elementos da natureza e uma desconexão em relação ao próximo e uma desconexão em relação a nós mesmos. E essa desconexão em relação a nós mesmos, assim, para mim, ela tem a ver com o fato da gente não ter presença mais. Quando eu digo nós, eu estou de novo fazendo referência aqui a esse conjunto de pessoas que são chamadas de modernas. Não é o caso do querido Oremê e sua família, por exemplo, que tem essa presença na natureza e lidam com esses seres como irmãos e irmãs. E essa nossa incapacidade de fazer isso nos desumaniza, eu acho. Então, eu enxergo as plantas como verdadeiras professoras de forma de agir. Eu tomo essa presença delas como exemplo que eu procuro seguir, com muita dificuldade, mas de vez em quando eu gosto de pensar que eu sou planta. A única coisa, tem um texto que eu adoro, se eu recomendo, a descrição, assim, pode parecer uma coisa chata, mas é linda. A descrição do carbono, elemento químico na tabela periódica, foi feita pelo Primo Levi, um italiano judeu que sofreu lá os flagelos do nazismo, mas um fantástico escritor, e na descrição do carbono, em determinado momento, ele fala o seguinte, que as plantas têm esse poder mágico da fotossíntese, e o dia que nós, seres humanos, conseguimos fazer fotossíntese, a gente pode se considerar deuses ou deusas como as plantas são. Enquanto a gente vai ter que ficar bem mais humilde do que isso. Eu tenho para mim, inclusive, que a gente, né, hoje em dia se fala tanto em inovação tecnológica. Para mim, a grande inovação da história desse planeta é a fotossíntese, porque sem ela não ia ter essa diversidade toda que tem aqui. E quem fez isso foram as plantas. E, de novo, citando Primo Levi, o dia que a gente conseguir fazer isso, a gente pode tirar onda, mas até lá, ele tem que ficar humildezinho aí com em relação às nossas queridas plantas e esses outros seres que têm presença no mundo. Então, é mais uma forma de viagem, a viagem individual, que vai para o futuro e volta. E hoje em dia, às vezes eu tenho a impressão que até a nossa imaginação em relação ao futuro está muito depauperada, massacrada
pelas circunstâncias do presente, é como se o nosso presente colonizasse o nosso futuro. A gente não consegue imaginar futuros diferentes do presente mais. As plantas conseguem. Eu tenho a impressão que os animais não humanos também. Muito bem, professor. É um assunto bem assim, né? Bem ampla, né? Complexo, assim, quando se fala de plantas, né? Ainda plantas viajantes, a gente não consegue em uma live, né? Discutir todas, porque a gente tem esse tema grande e dentro a gente tem várias, né, observações e também visões, né, sobre isso. Cada matéria que eu vou pegando, né, na faculdade, e dependendo muito do professor, da professora, elas me convidam, né, para participar de formativa, contribuir com conhecimentos que eu tenho, né? Mas muitos, eu sou professor e o meu conhecimento é a literatura que prevalece, né? E esse tipo de pensamento é muito limitante para o próprio docente, né? E também, é claro, para todos nós, né? A gente tem de forma comercial, porque eu percebo isso muito. O curso que eu faço, ele é muito para a indústria, então eu tenho que ser um engenheiro, que tenho que ter um emprego numa empresa X e isso que os professores me direcionam, né? Mas muitas vezes eu falo para ele, professor, eu vim aqui aprender a tecnologia ocidental, é claro que na minha aldeia não tem, mas eu sei das coisas, eu já fiz coisas por experiência, eu tenho mais práticas do que teóricas, né? Até no meu curso os professores percebem, as aulas teóricas eu vou muito mal, mas quando é prática e, e aí as minhas notas são muito boas. E a gente discutindo com o professor de viveiro, né? Eu disse para ele assim, professor, bom, eu trabalhava num viveiro, nada muito convencional, igual isso que você tem todo o controle, né? De umidade e tal, mas as nossas plantas germinavam. A gente conseguia fazer germinar tudo, porque a gente precisava fazer teste de germinação com nossa semente, e a gente fez isso. Não, é porque literatura faz isso, isso. E aí, vários experimentos não deram certo. Seguindo, é claro, tudo, as normas. E aí eu falei, professor, eu posso fazer uma coisa sem ser dentro da norma? Ah, mas se der errado, é você que se responsabiliza. Eu falei, que bom. Todas as plantas germinaram. Todos os que não germinaram, germinaram e viraram umas mudas muito bacanas, né? Então, eu sempre digo que até a própria ciência mesmo fala que ela não é uma coisa super certa, né? Ela tem que sempre vai tendo um melhoramento dela, né? E assim, nós seres humanos tem muito, né? A gente tem muito, a gente é muito próximo das plantas, né? A maioria delas, inclusive as plantas viajantes, né? Porque a maioria das coisas que a gente consome, que são de produto do mercado, são exóticos. A gente tem laranja, limão, maçã,
uva, que são super valorizados e que têm, né, uma proteção, né, para elas. Então, elas viajaram, chegaram aqui, foram trazidos, outros de forma acidental, outros para fins comerciais mesmo. E essas plantas viajaram, assim, tanto os nossos foram para os outros países, quanto deles vieram para nós. Então, a gente tem essas trocas mesmo. Para o meu povo, nosso mito de origem, a gente surge a partir das árvores. Então, na nossa visão, né, nossa cultura, a gente descendeu, né, das árvores. Então, por isso que as árvores crescem, envelhecem, morrem, assim como nós também somos, né? Então, quando a gente vai derrubar uma árvore para a construção de casa, o arquiteto, né, engenheiro que vai construir casa, ele vai e pede, né? Fala assim, eu estou derrubando essa árvore porque eu vou construir uma casa, nessa casa eu vou ter família. Está pedindo permissão, né, para tirar aquilo, né, para você, para o seu uso. Então, as plantas, elas fazem parte de nós, né, tipo, desde sempre, né, assim como o professor falou, se não tivesse essa tecnologia, né, que as plantas fazem, né, elas são tão complexas que a gente, quando vai, são várias matérias sobre planta, né, na engenharia florestal. Tem morfologia vegetal, sistemática vegetal, anatomia da madeira, tecnologia da madeira, melhoramento, inventário, e mesmo assim ainda a gente conhece pouco, né, das plantas. Mesmo assim, por mais que a gente avançou, né, nessa tecnologia ficou moderna, a gente, semana passada, a gente estava fazendo raio-x e ultrassom na madeira, né? Então, tipo, eu fico eu gosto de me sentir bem à vontade nas aulas práticas, né? Eu gosto das coisas acontecerem de forma mais na prática do que teórica. Então, e, e quando eu confesso que quando eu cheguei, né? Eu sou ativista ambiental, então eu sempre condenei o eucalipto, né? Qualquer monocultura para mim era uma coisa que eu condenava. E aí quando eu chego na florestal, eu acabo conhecendo mais, né? E eu vejo a necessidade mesmo dessas plantas, né? Eu fui na Austrália participar de um congresso, um seminário, uma conferência mundial. E eucalipto nativo, né, da Austrália, e a gente foi numa floresta de eucalipto, e a gente viu diversidade, né, variedade de eucaliptos, de tamanhos que eu nunca, frutas que eu não, do eucalipto que eu só aqui conhecia de uma forma que a gente tem, né, que são tipos de um tipo específico que a gente cultiva aqui. E eu olhei, conhecendo a ciência e olhando também o conhecimento mais para fora, assim, mais para tradicional, eu vi que tem uns madeireiros potenciais. Eu chamaria, então, de os eucaliptos brasileiros. Basta que eu pegue todo esse conhecimento que eu aprendi e testar nela e, quem sabe, ter esse nosso próprio, né, produto brasileiro, né, cliente, produto brasileiro, assim. E então as plantas, elas fazem parte da nossa história, né? Desde seja ela bíblica ou não, as plantas elas
estão interconectados, né? A gente vive por causa das plantas. Porque o único ser que produz o próprio alimento são as plantas, né? E a gente não produz alimento, nós, seres humanos, né? Ah, mas eu faço roça ali e tal, mas quem produz, na verdade, as plantas não produzem, inclusive, para nós, eles não produzem, a gente pega delas, né? As plantas elas produzem para eles, né? As coisas são para elas e a gente pega isso e muitas vezes somos muito mal agradecidos, nós seres humanos, né? A gente não faz os rituais de agradecimento, né? Que acontece em várias populações indígenas. A colheita de Api, festa de Inajá. São vários rituais, né, de agradecimento a plantas, né? E a gente também tem trocas, né, de sementes, de mudas, e a gente dá nome para quando faz essa troca. Por exemplo, Valéria me deu um ramo de mandioca, que ela trouxe lá da África. E aí, essa rama de mandioca, eu dou o nome, tipo, mandioca Valéria, né? A gente dá nome das coisas de quem a gente pegou, né? Então, lá na minha aldeia, tem várias variedades de milho, por exemplo, nós temos 12 variedades de milho, nós temos 14 de batata, e elas são variedades que vieram de outros lugares, né? E aí, como eu falei, tem nome para essas coisas. A batata, por exemplo, que a gente chama de inglesa, que não é inglesa, né? Ela é uma batata que foi levada daqui, melhorado, mas o batata verdadeira, se você for no Peru, você tem 147 tipos de batata. E quando teve praga do batata na Inglaterra, devastou. Teve até fome, né, nessa época, porque batata é muito consumida na Europa. E nessa época eles ficaram com fome, porque as plantações de batata, e aonde que encontraram a cura, né, para essa doença? Eles tiveram que voltar para a origem, que era o Peru, encontraram uma variedade que aguenta com tipo de fungo, tipo de bactéria, e aí, pronto, voltou, né? Conseguiram erradicar a doença da batata. Então, as origens do próprio produto, né? A gente tem que olhar muitas vezes para trás para poder resolver nossos problemas atuais, né? Então, e a gente tem, como eu falei, né, repetindo, as plantas elas fazem parte do nosso dia a dia, né? E elas, como eu falei, são viajantes, estão viajando, todo momento, seja ela exportando, né, cultivando, isso falando de forma comercial, né? Então, a gente tem já, né? A gente já tem vários é, frutíferas que hoje em dia a gente consegue, a gente nem considera que ela é exótica. Você não vai falar lá, eu vou pegar uma laranja exótica. Ninguém fala mais, né, que é exótica. A gente já tem, a gente já é nossa. Não são mais exóticas. O professor até pode me desmentir se eu estiver falando besteira, de que eu até perguntei para o nosso professor
se tinha algum prazo, alguma coisa assim, de considerar uma exótica não mais exótica. Ele falou que tinha algumas plantas, não vou saber o nome, que já não são consideradas mais exóticas e que eles fazem parte agora do ecossistema brasileiro, né? Então, é isso que eu posso trazer de um tema tão importante, tão complexo que é isso, né? Que é maravilhoso falar dela. Eu e a Valéria ficamos pensando, né, Val? É, quem sabe agora o Fábio e o Oremê têm vontade de um perguntar alguma coisa para o outro, ou comentar a fala do outro. Então, a gente queria também deixar que vocês fiquem à vontade para trocar as ideias de vocês aí, movimentar os pensamentos uns dos outros. Então, eu queria fazer uma para ti, Oremê, porque assim, você falou um bocado, né? Tanto do que você está vendo agora na faculdade, que a ciência moderna fala e faz com esses seres aí que a gente gosta tanto, né? As plantas. E ao mesmo tempo você falou também da tua experiência individual, da sabedoria da tua família. E eu queria te fazer uma pergunta assim, muito íntima. Assim, tem horas que você está lá assistindo uma aula, vamos supor, né? Ou está fazendo um trabalho de campo da universidade. Tem alguma hora que você olha e fala assim, caramba, esses caras não sabem nada. O negócio, essa outra coisa. Isso passa na tua cabeça às vezes, assim, algum tema, alguma coisa que te... Gente, É, quando a gente vai plantar, né, principalmente plantar, é, a gente planta de jejum. A gente não come nada, a gente não toma banho, a gente acorda, pega a semente e vai plantar. E aí eu não ia falar para a galera que a gente tinha que plantar, fazer aquele experimento de viveiro do mundo de jejum e todo mundo pode tomar banho, porque como o professor, esse professor que tá falando, é um professor muito, ele é muito rígido, né? Ele não tem muita flexibilidade, tem que seguir a literatura, né? Aí eu falei assim, olha, o que você vai dar para a planta, a planta se identifica com você. Se você for lá com preguiça, estressado, a energia que você vai depositar nessa planta vai afetar o crescimento ou germinação dela. E é claro, a matéria é sexta-feira e tem que acordar bem cedo. Então é sexta-feira, imagina uma sexta-feira, né? Que acorda cedo e é claro que a galera vai porque tem que ir. E aí aí a gente tá em grupo, eu falei pro meu grupo assim, cara, quando vocês for vir plantar, venham animados, né? Tipo, venham super animada, acordem bem, não vem triste, porque eu não ia pedir para eles não tomar café, não ia pedir para eles não fazer outras coisas, porque aí seria muito demais para eles. Mas falei, pelo menos venham animados, venham sorridentes, que vai dar tudo certo. E aí, galera que já vem muito cansado, com preguiça e tal, aí o professor ele não explica, ele primeiro ele quer que você erre para depois ele falando, né, corrigir. Eu falei para ele assim, cara, eu já fiz viveiro. O que o professor está falando são bem técnicas, eu concordo, são coisas bem técnicas, que vai agregar mais do que eu já fazia, mas tem coisas que também dá para a gente não fazer. E aí eles falaram, não, vamos fazer tudo o que ele pediu para fazer. Eu falei assim, então por que a gente não divide, né? Vamos pegar um seguindo tudo, a literatura, como ele falou, e um nosso experimento. Aí, ok, aí a galera concordou. Aí ele olhou nós fazendo e ficou falando assim, isso aí tá errado. Falei, professor, não, a gente tem que fazer assim, ó, isso aqui
A gente vai fazer seguindo tudo os cálculos, né? Tem lá, tipo, 90% 60% de germinação, divide por 100, que multiplica por isso. Aí você vai saber quantas sementes por forma, essas coisas. E outra, eu falei assim, ó, eu conheço essas sementes. A gente vai plantar 2, 3, 2, 3, 2, 3. Aí no cálculo dava 1, 2, 1, 2. Aí eu falei, vamos fazer assim, 2, 3, 2, 3, 2, 3, e com 100 centímetros de profundidade. No caso, a literatura falava, eu falei, isso já vem em cima, porque é semente bem leve, que não vai demorar para germinar. E aí a gente foi, aí o prazo era 30 dias e germinou tudinho. Só que a diferença de altura para um para o outro era bem nítida, né? E aí o professor falou, não, é porque essa parte aqui pegou mais sol, essa aqui pegou menos, né? Falei, não, professor, não tem como, porque aqui tá uniforme, né? E aí teve outra coisa que eu também falei para os meus colegas. Eu falei, ó, quando a gente for visitar as plantas, o nosso cheiro atrai as formigas. Então, ideal é que uma pessoa só vá e essa pessoa não passe perfume, nada. Assim, tipo, pessoa que, quando for visitar, olhe assim, volte bem discretamente, porque o nosso ida, o nosso cheiro, eles sentem, então, as formigas são atraídas pelo cheiro da pessoa. E aí, não, ninguém falando, mas não ordenando isso para ele, mas tomando esse cuidado. Aí no dia seguinte, cadê as plantinhas? Estavam tudo cortadas pelas formigas. E o nosso, que a gente foi uma vez só, um pouquinho assim e tal, tava lá as plantinhas. Assim, não quer dizer nada, mas também quer dizer algo, né? Porque para o professor tinha várias desculpas ali, aqui, não, que tinha formiga aqui mesmo e tal. Mas para mim tem tudo a ver, Não, quer né? dizer muito, Porque, Oliveira. Você fez um experimento brilhante e demonstrou. E super então, obrigado por estar isso aí. compartilhando. Já sei o que eu vou fazer quando plantar minhas sementes. E aí, nós temos esse grupo de agroecologia, eu participo de um núcleo de agroecologia lá. E esse professor é super legal, porque ele também gosta muito, né? Inclusive, eu sou bolsista, né? Nesse grupo de agroecologia. O nome do nosso núcleo é PT Capuã, que na língua do Iapoc quer dizer Jardim Medicinal. E, e lá eu me sinto muito à vontade, porque eles consideram, eles levam muito em consideração o que eu faço. É claro, tem que usar ciência, mas quando eu também oriento, eles orientam. A gente falei assim, como que planta milho, Lembra? Eu falei, cara, na minha cultura, eu não quero ser muito machista, na minha cultura, a mulher não planta milho. E aí eles falaram, e agora? A gente não pode excluir as mulheres. Eu falei, bom, vamos fazer roças, dois roças. Um que vai plantar todo mundo e outro que a gente planta sem. Aí, ok. Aí a gente foi lá e plantou. Mutirão para todo mundo, homens, mulheres, só com os homens. E aí os dois cresceram certinho, ok. Só que o que não foi plantado pelas mulheres teve um crescimento mais rápido e produziu o espiga mais rápido. O que foi plantado com todo mundo teve um crescimento um pouco mais lento, também produziu milho também, só que um pouco, as espigas mais irregulares. Aí eu falei para ele assim, na nossa cultura a gente tem essa crença de que um homem, em relação à mandioca, não, milho só, uma vez, só milho. Um homem faz a roça, um homem planta. Aí depois que começa a crescer, é que a mulher começa a cuidar. Ela só não planta, mas ela vai cuidar do plantio, colheita, e na verdade ela é o dono da roça. Não é dono da roça, é a mulher que é.
guardiã da roça das sementes, né? Então, por isso que as mulheres sabem mais de sementes do que os homens. Por isso que elas são coletoras de sementes também, na minha vida. Muito legal. Oremi, você quer fazer alguma pergunta para o Fábio? Ou será que a gente abre para as outras pessoas perguntarem também, para quem está aqui com a gente na sala poder também trazer suas perguntas? Podemos abrir? Eu, por enquanto não tem. Pode abrir. Pode abrir. Gente, então, quem tiver vontade de fazer perguntas, de falar Pergunta alguma no coisa. chat aqui já da Camila, que Oba, ficou então, curiosa para entender qual o pensamento sobre a mulher não plantar milho e entrar só depois. E aí é pro Oremi. seu Oremi. Galera, vocês estão. Eu não sei se eu estou travado, mas todos vocês estão travados para mim. É, agora tá ouvindo a gente? Estou ouvindo o áudio. É que a Camila, que está aqui no encontro com a gente, ela perguntou qual que é o pensamento, né, essa questão da cultura, né, de vocês sobre a mulher não plantar milho só depois, né? Por que que é assim? Ela está querendo saber. Na verdade, no mito de origem do surgimento, é, no mito de origem do surgimento da agricultura, é, nós temos os deuses, que é um casal de Deus, né? Piparé, que é Deus, e Mauó, que é Deus. É um casal de Deus. Enviaram os semideuses, deusa da agricultura, deus do fogo e tal, e o próprio deus da agricultura, que quem disse que os homens que deveriam, que devem fazer a roça, fazer o plantio, e as mulheres serem as guardiãs. E aí ela é, e ela disse que no caso se não fosse respeitado essa orientação, né, da deusa da agricultura, não teria, né, a prosperidade, né, na planta. Então a explicação é que se a mulher fizer o plantio, quando vier vai vir uma tempestade bem forte e tal, e derruba as plantas, ou então os animais atacam a plantação, qualquer catástrofe pode acontecer na roça. Então, isso foi do próprio Deus, né, da agricultura, quem orientou, né? Então, e é respeitado desde então. E quando mulher também, às vezes mulher pode plantar também, sim, mas uma anciã, sábia, que não é qualquer mulher lá também, né? Uma anciã, sábia, que entende tudo, tenha todos os conhecimentos, ela pode plantar, mas geralmente é os homens também. E observação, não pode ser homem adolescente, não pode ser adolescente também. Tem que ser um homem
um imaduro, tenha 40, 45 anos, assim. Tem essa regra também. Mais alguém tem perguntas aí, pessoal? Quer falar alguma coisa, perguntar? Que acho que a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso encontro. Olha, a Evna fez aqui uma pergunta. Olá, uma pergunta me surgiu. O Fábio falou em um momento sobre um termo chamado tempo ecológico. Será que ele poderia falar falar melhor sobre isso? Então, o tempo ecológico, Evna, ele é elástico, assim, ele é o tempo de vida. Ih, ó, chegou um amigo felino aí. Que graça, Oremir. O tempo ecológico ele é um tempo dentro do espaço de vida de um conjunto de espécies, né? E o outro tempo que eu falei, o tempo geológico, ele opera ao longo da existência de várias espécies, né? Do surgimento e desaparecimento de algumas espécies. Então, a gente tem lá o Holoceno, o Pleistoceno. Ao longo de todos esses tempos, tem algumas espécies que ficam muito tempo, algumas outras se extinguem, e as diferentes pressões seletivas que ocorrem levam ao eventual surgimento de novas espécies. O tempo ecológico já é um tempo mais restrito. No nosso caso, é o tempo da existência da nossa espécie, às vezes o tempo da nossa geração. Então, o tempo ecológico tem muito a ver com o ciclo de vida das espécies. Ele é um tempo que é mais estreito do que o tempo geológico, vamos dizer assim. Super obrigado por estar falando com a Evna aqui, gente, que compartilhar. A arte dela é um negócio, recomendo fortemente. Eu fiquei super feliz de encontrá-la aqui, não a conheço pessoalmente, vi as obras dela na Bienal das Amazônias, em Belém do Pará, no ano passado, andares de uma arte assim fora de série, e a Evna aqui, o trabalho dela é sensacional. Evna, tenho até usado imagens tuas em slides meus de aula, para você ter ideia. É bom, né? A gente encontrar uma pessoa de quem a gente é fã, assim, numa conversa, uma delícia. Muito bom, muito bom. Uhum. Vamos querer conhecer mais seu trabalho também, Evna. Obrigado pela dica, Fábio. Recomendo. Mais alguém, pessoal, tem vontade de fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Eu acho que então a gente vai encerrando. A gente tinha uma última pergunta para terminar, que a gente ficou pensando como é que uma planta interfere no destino da outra. A gente sabe que as invasoras, elas muitas vezes interferem de um jeito quase que predador, né? Extinguindo a outra ou impedindo que a outra sobreviva. Mas a gente queria saber como é que existem outros tipos de interação entre elas, né? Essas plantas viajantes. Então, a gente queria saber dessa intervenção aí no destino umas das outras, para a gente terminar aqui a nossa conversa. Nossa, eu tenho uma longa história aqui da minha planta favorita, mas eu não sei nem se dá tempo. Mas eu vou tentar ser breve. Uma planta que eu estudei durante muitos anos é uma planta de um gênero chamado Clusia. Ela é uma planta. Isso vai ser legal, viu, Edna, para falar do tempo geológico e do tempo ecológico. No tempo geológico, essa planta, ela é uma planta oriunda de Mata Atlântica, floramentos rochosos que tem na Mata Atlântica também. Então, ela consegue crescer sobre pedra diretamente e na floresta ela cresce no alto de outras árvores. Ela é uma planta estranguladora.
uma árvore estranguladora, na verdade. Ela germina no alto da árvore, manda a sua raiz para baixo, a raiz se fixa no chão e, nesse processo, ela vai estrangulando a planta hospedeira. Se a gente antropomorfizar isso, ela é praticamente uma assassina, não é a coisa mais simpática, mas é a vida delas lá na floresta. Mas o que aconteceu? Nos últimos 8.000 anos, o mar, no norte fluminense, nessa região que vai ali mais ou menos de Rio das Ostras até Campos, o mar, há 8.000 anos atrás, ele batia no pé do morro, lá atrás, onde fica a serra que tem Nova Friburgo, bem, em alguns trechos chega a 10 quilômetros de distância, a distância entre o mar e essa serra. Imagina um tempo que o mar estava lá em cima. De 8.000 anos para cá, o mar subiu e desceu 3 vezes. A última vez que o mar desceu foi há 3.000 anos atrás. Ao descer, formou uma grande faixa de areia, que é o que a gente chama de restinga. Tem restingas e dunas. Essa grande faixa de areia, o que aconteceu? Essa planta, que vive lá no alto da floresta, estrangulando outras, ela desceu. E se você pensar bem, para a planta germinar na copa de uma árvore, não tem muito nutriente de onde ela tirar, do tronco, ela não está sugando a árvore, ela só estrangula a árvore. Então, para ela germinar e crescer, não é fácil. E ela tem que crescer a raiz rapidamente para a raiz chegar no chão e ela ter acesso à água, nutriente e tal. E além do mais, no alto da copa, ela está exposta ao sol. De alguma forma, essa planta chega na areia, lá embaixo, 3.000 anos atrás, quando o mar desce. Na areia não tem nutrientes, é um sol danado, quente a beça, e ela ali conseguiu germinar. E aí o que acontece? Quando ela germina e cresce ali, ela não tem a quem estrangular, só tem areia, ela se torna a principal árvore dessa restinga e ela se torna uma facilitadora, porque são poucas as plantas que conseguem germinar nessa circunstância de temperatura alta, areia e tal, especialmente plantas vindo da mata. Então a restinga é quase que uma floresta de cabeça para baixo, assim, é muito interessante, porque ela virou uma árvore da floresta e debaixo dela crescem plantas de sombra da Mata Atlântica. A restinga no norte fluminense é como se fossem várias ilhazinhas de Mata Atlântica. A gente já chegou a encontrar 100 espécies de planta debaixo de 100 metros de cruz. Imagina, para cada metro quadrado de sombra que essa planta cria, tem uma espécie de planta diferente. Então ela passa de estranguladora a facilitadora durante o tempo geológico. E no tempo ecológico, era uma facilitadora. Sem falar a fotossíntese dela, associação com fungo, essa planta é um barato. Assim, eu acho que se ela levassem ela para a Lua, eu acho que ela ia conseguir crescer lá, super planta. Que linda essa história, né? Porque você, na verdade, trouxe os outros seres vivos que mudam também os destinos, né? O mar que É muda verdade. o destino de uma planta, a gente que também pode mudar os destinos e os outros animais também, né? É bonito isso, que os destinos. Nas histórias tradicionais, a gente brinca que quando aparece um personagem que traz uma chave para a história, às vezes ele aparece só um minutinho, mas ele muda a história toda, né? E na Plantas vida. como essa e tantas outras plantas, elas têm essa capacidade, que é uma capacidade da vida de lidar com o desconhecido. Ela nunca passou por essa pressão seletiva, né? Pensar a evolução como algo determinado só por uma pressão seletiva, mas ela tinha características que a permitiam ocupar um ambiente. E essa capacidade da vida não só se instalar, mas gerar espaço para outras vidas, é um negócio incrível. É o que eu chamo de um regenerante de Gaia. Uhum. E também uma facilidade de adaptabilidade, né? De se adaptar às várias Exatamente. situações, né? Muito bonito. Você quer falar alguma coisa, Irene, dessa nossa conversa aqui dos destinos, para a gente terminar? É, quer falar mais assim, de interações, né? A gente tem, eu sempre digo, assim, as plantas eles estão sempre interconectadas, né? Você tem as raízes, que a gente também, né, não vê porque elas estão
embaixo, e, e cada raiz tem uma formação, né? Tem uma característica para eles ficarem juntos. Você tem raízes tabulares, que são árvores que têm, parece taubas, assim, fasciculadas, que são mais palhadas, assim. Você tem os pivotantes, que são os mais retos, né? Você tem variedades de raízes, e essas raízes eles conseguem, né? Imagina um raiz assim, outro mais reto, então todos eles estão juntinhos. Então você vê um monte de árvores, como é que esses montes de árvores estão, né? Então, não tem uma competição, é porque são cada um com sua característica, né? Morfológica, química, né? Que um favorecendo o outro, seja árvores mais altas, árvores mais baixas. A gente tem a sucessão, né? A gente tem estratos, a gente tem as árvores altas. Depois das árvores altas, a gente tem uns que estão um pouco mais para cá, a gente tem um pouco mais para cá e os mais baixinhos, as plantinhas. Então, a gente tem tudo essa organização, né? Porque a gente imagina uma bagunça, um conjunto de árvores, está todo mundo lá, disputando, ou sem função nenhuma, né? Mas a gente tem toda a complexidade, né? E até, quem sabe, estão conversando, só que a gente não, usando linguagem que a gente não sabe, né? Então, atualmente, são vários estudos sendo desenvolvidos. Uns eu acho muito viajantes, os outros eu acho bacana e tal, mas eu também, às vezes, dou uma viajada nas ideias sobre plantas, né? Porque a gente tem plantas que são companheiras, plantas que se ajudam, né? Por exemplo, você tem a árvore que a fruta dela não é atraente, ou a flor dela não é atraente, não é suculenta para os predadores, dispersores fazerem a proliferação das sementes dela, mas essa árvore está perto de uma árvore que dá fruta, que a flor é bonita. Então os animais chegam e mas essa planta está perto de outra porque por algum motivo eles se ajudam, né? Porque uma planta não tem essa, mas tem essa. Então é uma troca. Então as plantas elas estão interligadas, elas se relacionam de forma mais bruta, igual que o professor falou, das figueiras, né? São as estranguladoras. E a gente tem, ao mesmo tempo, os cipós, que também às vezes estrangulam as plantas, tal, mas a gente tem vários cipós, a gente tem bromélias que estão lá em cima da árvore, só que essa árvore não, muitas vezes, ele não está tirando nada dessa árvore, ele só está servindo de suporte e, ao mesmo tempo, esse, essa outra planta atrai animais ou insetos que favorecem ele em vários outros motivos. Eu assisti um documentário da universidade lá da Alemanha que eles estudaram duas plantas, eu não vou saber o nome, em que dava proteção para o outro. E os dois juntos tinham uma proteção das formigas, porque essas plantas eles oferecem néctar para as formigas, e essas formigas, em troca, protegem essas plantas de outros predadores, seja outras formigas que poderiam cortar suas folhas, né?
Então, por que não dizer que as árvores não conversam com as formigas, né? Então, tem essa conversa. E, assim, voltando um pouquinho para minha mitologia do meu povo, antigamente as árvores falavam, só que os deuses só deixaram, tiraram a voz da árvore porque as árvores eram muito fofoqueiras. Por exemplo, alguém falava assim, ó, aquele fulano falou mal de você, ou não, eu vi sua namorada com tal. Aí eles eram muito causadores. Então acabou que os deuses decidiram que eles não poderiam mais falar. Muito bonito, né? Eu acho que o Fábio falou uma coisa que a gente tem entendido ao longo desse curso. Plantas são verdadeiras professoras, e é de uma beleza tão de ver vocês dois falando dessas plantas com tamanha intimidade, como se fossem suas amigas, né? Eu acho que a subjetividade desses seres vai aparecendo de uma maneira que é, nos encanta no sentido de encantar o nosso corpo novamente para se relacionar com esses seres fofoqueiros ou não, né? É, e fica esse desejo de começar a se relacionar mais com esse conjunto de seres tão complexos, né? Cada um vai nos ensinando coisas bastante singulares, e eu acho que essa conversa vai trazendo duas camadas, né? A gente está falando de planta, mas a gente está falando de vida, e quando vocês vão trazendo esses atributos das plantas e o modo como elas se relacionam, entendo também que é um lugar para a gente olhar, principalmente nesse momento, né, do tempo e espaço que a gente está vivendo, para entender as nossas relações, né, para entender como viver junto de diferentes maneiras. Eu estou bastante feliz e muito agradecida pela fartura, né, e pela conversa generosa. Acho que foi muito feliz ter vocês junto com a gente, né? Vocês dois junto com a gente nessa conversa toda. Você quer falar alguma coisa, Estela? Não, você está falando de um jeito tão bonito, uma coisa que eu também estou sentindo, eu pensei muito nas crianças, porque as crianças, elas observam essas relações entre os seres, as crianças pequenas, né? E muitas vezes elas não são tão escutadas nas suas indagações, né? Nas suas... E realmente eu acho que vocês dois trazem um respeito por esses seres que eu acho que as crianças têm uma curiosidade também, né? Esse encantamento, essa perplexidade pelos movimentos do vivo, né? E acho que para nós que trabalhamos com estudantes, com crianças pequenas, com jovens, é muito bom que a gente possa aproveitar esse impulso de querer conhecer o mundo, né? E também se perguntar e também se indagar assim como vocês fazem, né? Que eu acho que ambos têm andado pelos lugares do mundo, querendo trocar, querendo conhecer outras maneiras de pensar sobre as plantas, sobre os seres vivos. Muito bonito. Queria agradecer demais, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, agradecer ao Fábio, ao Irenê. Fiquei muito animada e entusiasmada de continuar estudando e encantada pelo que vocês nos trouxeram. Muito obrigada. Muito grato, Estela, Valéria, público. Oremê, prazer imenso te conhecer. Boa sorte aí nos estudos. Ensina um bocado de coisa aí para os nossos colegas também, professores, por favor. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Fábio. Obrigada, Irenê. Boa noite, pessoal. Boa Bom, noite. bom Muito descanso a Boa todos. obrigada. noite. Boa noite para todo Agradeço mundo. muito pelo convite
E já anunciando que eu tenho uns artefatos que eu trouxe lá da aldeia, que são brincos, colares, e eu consigo levar até São Paulo, se alguém estiver interessado. A gente já combinou que o Oremei vai fazer uma visita no Biná e que a gente vai partilhar aí a vinda dele para todo mundo ir conhecê-lo também. Fábio também está super convidado e todo mundo que pode, não mora aqui por São Paulo, os que moram também, está todo mundo convidado para ir lá conhecer, tá bom? Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.